Nós vamos falar sobre vendo Deus em tudo. É um desafio, porque o texto é um texto natural que fala de uma possessão, de uma cura de Jesus na vida de um jovem. Mas a gente pode tirar detalhes desse texto que atrelam a essa verdade. Vê Deus nos detalhes, vê Deus em tudo. Para um tempo como esse, essa é a chamada do Senhor para todas as pessoas. Veja Deus agindo, veja Deus cuidando, veja Deus nos detalhes. O mundo parece que está perdido, mas Deus está no controle. As coisas parecem que estão perdidas, mas Deus nunca perde o controle. Parece que a coisa não vai ter fim, mas Deus já determinou o dia determinado para colocar um ponto final nessa história toda que nós estamos vivendo. A gente precisa ver que Deus está cuidando de tudo. E é interessante demais pensar em como ignorar e como ignoramos tantos pequenos detalhes que poderiam sim gerar grandes mudanças em nossa vida. Nós somos seres humanos que somos tendenciosos a ignorar detalhes pequenos que geram mudanças enormes. E é por isso que às vezes a gente permanece no mesmo estágio e não muda a nossa vida, não transforma, não vive outras experiências, porque a gente está deixando de observar detalhes que são importantes. E Deus gosta de atuar nos detalhes. Eu entendo que Deus sempre usa pequenas coisas para gerar grandes conquistas. Deus sempre usa pequenas pessoas para nos levar a grandes lugares. Deus sempre usa um pequeno detalhe para gerar um grande milagre. Deus sempre usa uma pequena palavra para gerar uma grande transformação. Porque Deus gosta de detalhes. Deus gosta de detalhes. Ele quer abrir os teus olhos para os detalhes que estão ao teu redor, para os detalhes que estão chegando até você. Os detalhes da sua vida vão fazer toda a diferença. Quem está comigo aqui? Você tem prestado atenção em cada detalhe da sua vida? Você tem prestado atenção nos detalhes desse tempo, dessa estação? Consegue enxergar Deus em todas as áreas? Percebe que é Ele quem faz tua direção? Tem pessoas que só vê Deus nas grandes pessoas, mas tem gente que vê Deus nas pessoas mais simples, nas pessoas, sabe, mais humildes, nas pessoas que ninguém dá nada. E é sobre esses que Deus quer levantar nessa geração. É você mesmo que está aqui, meu irmão. É você mesmo daqui que vai botar fogo naqueles que estão perto de você, que vai mudar essa história da sua casa. Sabe, toda a agitação que nós estamos vivendo no dia a dia pode tirar a nossa capacidade de enxergar as maiores revelações de Deus nas coisas mais simples. Porque nós estamos atentos a essa agitação do mundo. Tira o foco dessas coisas, coloca o foco no alto, nos céus. Veja Deus nos detalhes, veja Deus em tudo. Até nas más notícias Deus está lá cuidando, livrando, protegendo, dizendo assim: aqueles que têm promessa vão viver as promessas ainda nessa terra. Está na hora da gente parar, sabe, de estar agitado porque o mundo está agitado. Você não é desse mundo, então se o mundo está agitado, você é a calmaria que as pessoas precisam. Se o mundo só tem má notícia, você é a boa notícia que o mundo precisa ouvir. Você tem uma mensagem. Quantos aqui tem uma mensagem no Senhor Jesus? Se você ainda não tem essa mensagem, hoje é o dia que o Senhor te trouxe aqui, porque Ele quer mudar essa chave na sua vida. Acredite, Deus revela a sua grandeza nas pequenas coisas. Deus é tão grande, mas Ele se manifesta nos detalhes. Ele se manifesta nas pequenas coisas. São nos gestos, em uma palavra, em um carinho, sabe, em uma atenção. Deus está nos detalhes. E olha, essa convicção tem poder de mudar a nossa vida. Deus quer revelar o seu caráter a você, a sua grandeza a você, mas a gente não precisa ficar esperando, sabe, as grandes coisas extraordinárias. Eu quero ver o mar se abrir como Moisés viu. Eu quero ver eu me livrar de uma cova dos leões. Eu quero ver coisas assim extraordinárias. Não, Deus está querendo se revelar nos detalhes, nas pessoas perto de você, na simplicidade. Paulo diz assim à igreja de Coríntios, 1 Coríntios capítulo 2, verso 9. Todavia, como está escrito: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas ele não parou aí, ele diz: mas Deus o revelou a nós pelo seu Espírito. Deus é um Deus de se revelar aqui. Deus não é um Deus de esconder nada de você. Deus não é um Deus de segredos para com você. Para aqueles que amam a Deus, Deus não tem segredos. Ele abre os céus, Ele revela o seu coração, Ele fala. Agora eu e você precisamos ver os detalhes, Deus falando conosco.
Eu tenho certeza que Deus está falando com você nesses dias, através de detalhes. Você só precisa observar e perceber. Esse texto nos mostra uma realidade, nos mostra uma intervenção divina e nos mostra um grande aprendizado. Uma realidade, uma intervenção divina e uma grande lição. O texto mostra uma realidade. A primeira coisa é uma casa aflita, um tempo de crise, um momento difícil, e talvez se assemelhe comigo e com você, porque mostra um pai aflito pelo filho sofrendo. E quando o filho sofre, toda a casa sofre. Quando alguém que a gente ama está sofrendo, todas as pessoas que amam também sofrem ao redor. E para ver Deus nesse detalhe, pastor, o que é que eu preciso? A primeira coisa, aprenda. A primeira coisa é, você precisa que a sua fé esteja nas coisas que você não consegue alcançar, que você não consegue apalpar. Você não pode colocar sua fé nesse mundo. Você não pode colocar sua fé nas coisas dessa terra. Você não pode colocar sua fé nas coisas que são perecíveis. Você tem que colocar sua fé nas coisas que são impossíveis. Você tem que colocar sua fé nas coisas que você não consegue apalpar, que você não consegue alcançar, que você não consegue fazer. Essa fé vai te mover a ver Deus nos detalhes. E você vai estar como um homem que anda para lá e para cá, uma mulher que vê Deus em tudo. Porque a sua fé não está aqui nessa terra. Pessoas que têm colocado a sua fé nas coisas materiais, têm parado no meio do caminho, têm esfriado na jornada. Sua fé não pode estar em pessoas. Sua fé não pode estar em seu dinheiro, não pode estar em coisas, em bens materiais. Essas coisas da terra vão ficar aqui, querido. A Bíblia diz que um dia tudo vai passar. Agora só algo que não vai passar, que a palavra de Deus será eternamente. Então quando eu e você estivermos no céu, posso ouvir um amém? Quem é que vai para o céu aqui? Então dê um glória a Deus assim bem forte, até para o diabo ouvir. Dê um glória a Deus bem forte, até para o diabo ouvir que você está indo para o céu. No céu a única coisa que nós vamos encontrar novamente é a palavra de Deus. E aí é bom que a gente se acostume com ela, porque lá a gente vai se encontrar novamente com ela. Então a nossa fé não precisa estar nas coisas desse mundo, porque tudo vai passar, tudo um dia fica aqui, querido. O pai chega para Jesus e diz assim: eu levei meu filho aos teus discípulos, mas eles nada puderam fazer. A fé no lugar errado não vai te levar a viver o milagre certo. Deus trabalha com processos. Aqui Jesus cura o menino, trata os discípulos e ensina ao pai. Porque Jesus gosta de fazer isso. Cura o menino, trata os discípulos. A resposta de Jesus foi: ó geração incrédula e perversa. Preste atenção nisso, porque normalmente a perversidade anda com a incredulidade. Quando a fé se vai, a maldade vem. Quando a fé esfria, a maldade aflora. Nos últimos dias, a Bíblia diz que o amor de muitos se esfriará, porque os homens se tornarão amantes de si mesmos. Não deixe sua fé esfriar. Ei, em nome de Jesus, eu vim aqui nessa noite para te dizer isso. Não deixe a sua fé esfriar. Não deixe a sua fé morrer. Não deixe a sua fé ficar no meio do caminho. Não deixe a sua fé te levar a lugares errados. Isso é correr o risco de se desviar do propósito. Sua fé precisa estar na pessoa certa. Sua fé precisa estar na pessoa certa, na pessoa de Deus, na pessoa de Jesus, do Espírito Santo. Mesmo no meio do processo, continue crendo, continue olhando, continue confiando em Deus. Nós só conseguiremos ver uma parte da história, querido, mas Deus já vê toda a história completa. Você talvez não consiga perceber agora, mas Deus já está vendo tudo. Deus já tem o controle de todas as coisas.
É como aquela ideia de alguém que está costurando tricô. É alguém que começa a fazer algo pelo avesso. Quem costura tricô sabe que a costura é pelo avesso, que você só consegue ver o final quando ela termina, que aí ela coloca para fora e mostra a obra feita. Assim é Deus na sua vida. Ele está tecendo você, está costurando a sua história. Você não está vendo, mas no final Ele vai te revelar tudo o que você está vivendo agora. Então o processo é de Deus também. Veja Deus no meio do processo com você. Veja Deus no meio da crise. Veja Deus nas situações mais difíceis. Mas se posicione como alguém que crê. Se posicione como alguém que decide, sabe, está convicto de que Deus é aquele que pode fazer todas as coisas. Mas pastor, não está sendo fácil. Mas quem disse que seria fácil? Mas pastor, está sendo apertado, difícil. Mas quem disse a você que não seria assim? Jesus nunca disse que seria fácil. Se você me mostrar aqui na Bíblia um texto que Jesus diz assim: vai ser fácil a sua jornada na terra. Não existe. Jesus nunca disse que seria fácil. Mas Jesus disse que poderia ser leve. Uau. Não vai ser fácil, mas pode ser leve. Se você trocar o seu jugo com Ele, Ele vai te dar um jugo leve. Ele vai tornar a tua jornada mais leve. Ele é maravilhoso, porque Ele cuida de você. Sabe, Ele te livra, Ele te empodera. Ele abre as portas, Ele te faz crescer. Sabe, Ele te abençoa. Ele derrama uma unção de milagres sobre a sua vida e a sua casa. Ele faz você prosperar onde ninguém dá nada. Sabe, Ele pega o mais fraco e torna o mais forte. Ele pega aquele que ninguém dá nada e levanta como alguém que se torna relevante na geração. Jesus, Ele faz isso por você, querido. Você só precisa crer. A minha história é assim. Eu nunca imaginei um dia estar aqui vivendo o que eu vivo hoje. Saí de uma história sofrida, difícil. Mas sabe, olha, quando eu decidi entregar minha vida a Jesus há 22 anos atrás, quando eu tinha 21 anos de vida, no auge da minha juventude, poderia decidir viver, e estava vivendo uma vida louca, mas poderia decidir continuar vivendo. Mas eu não sei nem se eu estaria vivo hoje ainda. Mas eu olho para trás e eu vejo, sabe, como foi importante eu decidir colocar a minha fé no impossível. Colocar a minha fé em Deus, descansar em Deus. Ei, eu quero profetizar sobre você e a sua casa. Você viverá os melhores dias. Em nome de Jesus, as promessas do Senhor vão acontecer sobre a sua vida. Sabe, aquele não que você ouviu nesses dias, se prepare, porque depois de um não vem um sim de Deus para você. Coloque sua fé num Deus do impossível. E você vai ver Deus nos detalhes. Segundo nós precisamos de uma esperança no imaginável. Sabe, olha, o texto depois de uma realidade, o texto mostra a intervenção divina. Mostra Jesus operando milagre. Depois do questionamento do Pai. Depois do processo de Deus. Mostra como Jesus age. Chama o menino, Jesus vai lá, dá uma palavra, expulsa o demônio, entrega o menino curado ao pai. Resolve a situação. Por quê? Porque para Deus não há impossíveis. E olha, o processo de Deus não é para preparar a promessa. Preste atenção no que eu vou te dizer aqui. Quantos aqui estão passando por luta? Estão passando por dificuldade, por crise? Quantos aqui estão passando por dias assim que você nunca pensou em passar? Eu estou vivendo uma prova, pastor. Estou passando por um processo. Mas preste atenção no que eu vou te dizer. Os processos de Deus não é para preparar a promessa, porque a promessa já está pronta. Os processos de Deus é preparar você para receber a promessa. Então, se Deus está permitindo você passar pelo processo, é porque Deus está preparando você para receber uma grande promessa. Se o processo está doloroso, preste atenção. Quanto mais doído for, maior é a promessa de Deus para a sua vida. Quanto mais apertado for, mais Deus está preparando você, porque grandes coisas virão. Então você precisa ver Deus no meio do propósito, no meio do processo. Veja Deus apertando você, tratando você, moldando você, como um oleiro que molda o vaso. Deus está preparando, mas está doendo, pastor, porque é do tamanho da tua dor que vem o milagre de Deus, vem a promessa do Senhor. Não se preocupa agora, só espera em Deus e Ele vai fazer, querido.
Esperança no imaginável. Por quê? Porque você não imagina o que te aguarda amanhã. Você nem imagina o que está te esperando depois da curva. Você nem imagina o que te espera por trás da porta. Mas Deus já preparou a promessa para você. Você pode dar um glória a Deus e um aleluia aí? O pai estava sem esperança nenhuma, porque o texto de Marcos capítulo 9, que é o mesmo texto que conta a história em outra versão, ele disse que o pai chegou para Jesus e disse assim: Senhor, olha, se tu podes fazer alguma coisa, faz, porque eu não aguento mais sofrer. Jesus olha na direção daquele pai e diz assim, ó, se tu podes. Jesus, em outras palavras, está dizendo assim: você está perguntando se eu posso fazer alguma coisa, é isso? Aí ele diz assim, olha, preste atenção no que eu vou te dizer, porque para Deus nada é impossível. Uau! Se podes fazer algo, me ajuda. Essa foi a palavra do pai, mas a resposta de Jesus foi: tudo é possível ao que crê. Ei, em nome de Jesus, não perca a esperança. Não perca a esperança, e assim você não perderá a visão do milagre de Deus na sua direção. Seja sincero, querido. Seja sincero. Mais de um ano que a gente vem vivendo essa crise enorme. Crise mundial, como nunca foi imaginado antes. Será que você não perdeu a esperança? Será que você não está só no automático agora? Ou será que você de fato está com a sua esperança em Deus ainda? Esperando o melhor de Deus. Esperando os melhores dias da minha vida. Esperando que a promessa aconteça. Mas pastor, já faz 10 anos. Para Deus, o seu tempo não é o tempo dele. Eu já desisti, pastor, porque passou 15 anos e não aconteceu aquilo que um dia Deus me falou. Ei, você acha que Deus vai falar algo e não vai fazer? Talvez você não está conseguindo esperar, mas Deus tem um tempo certo para fazer todas as coisas. É por isso que você não precisa imaginar, você só tem que esperar. Se você ficar imaginando demais, você perde a sua esperança. Não desista do milagre, porque quem desiste do milagre, desiste de confiar no Deus do milagre. Balança essa pessoa que está ao seu lado e diga assim: você não pode desistir de confiar no Deus que faz os milagres acontecer. Não desista de confiar que Deus vai fazer. Paulo disse assim à igreja de Romanos, a igreja que estava lá em Roma, capítulo 8, verso 24, mas a esperança que se vê, não é esperança. Esperança que se vê nunca será esperança. Quem espera por aquilo que está vendo, não é esperança. Mas se esperamos o que ainda não vemos, aí sim, nós aguardamos com paciência. Sua esperança não pode estar no que você vê. Sua esperança tem que estar no imaginável. Ah, pastor, eu espero que eu vou receber uma promoção no meu trabalho. Não, você não tem que estar esperando. Você tem que estar esperando que Deus vai te dar um lugar de muito mais honra. Que Deus vai fazer com que você cresça muito mais ainda. Quantos estão me entendendo aqui? Aqui, querido, o pai reconhece que precisa da esperança no imaginável. Por quê? Porque quando Jesus diz assim, olha, tudo é possível aquele que crê. Sabe o que o pai diz? Eu creio, Jesus, mas me ajuda na minha incredulidade. O pai diz assim, me ajuda a colocar a minha esperança no lugar certo. Eu estou meio perdido, porque é tantas notícias, é tantas realidades diante dos meus olhos, é tantas coisas acontecendo, nada do que eu quero acontece, nada dá certo para mim, parece que as coisas só dão errado para mim. Então me ajuda, Jesus, me ajuda na minha incredulidade, me ajuda a colocar a esperança no lugar certo. Deixa eu te fazer uma pergunta hoje, o que você não imagina que pode acontecer com você?
Parece uma pergunta até o avesso. Mas o que você não imagina o que pode acontecer com você? Você já parou para pensar nisso? Eu não imagino que pode acontecer isso. É aí onde está a tua esperança. Eu não imagino que eu posso ter um casamento saudável. Aí é onde tem que estar a tua esperança. Eu não imagino, pastor, que eu possa me casar ainda. Aí é onde tem que estar a tua esperança. Então pare aí e responda para você mesmo. O que você não imagina que pode acontecer com você? Ainda esse ano. Ainda esse ano. O que você não imagina? Pensou? Pensou ou não? Então você desistiu por que disso? Por que você está desistindo disso? Comece a esperar nisso. A esperança legítima é uma convicção de que algo vai mudar, de que algo vai acontecer. Isso é o que aquele pai não tinha, porque ele já tinha levado para os discípulos, nada resolveu. Ele já vinha convivendo com isso há muito tempo, porque Jesus pergunta desde quando ele está assim. O pai diz desde a infância. Então era um pai que já estava sem esperança. Mas Jesus diz a ele, olha, se você crê, tudo é possível o que crê. Então o pai diz assim, me ajuda, Jesus, porque eu preciso colocar a esperança no lugar certo. Nessa noite sai daqui, querido, convicto de que algo vai mudar. Sai daqui convicto de que Deus vai mudar essa realidade, de que a chave vai virar, de que Deus vai realizar o milagre, sim. Sabe, sai daqui convicto de que aquela pessoa será salva, sim. De que seu casamento tem solução, sim. Sabe, sai daqui convicto de que seu emprego, Jesus já preparou para você. Sabe, sai daqui convicto de que a sua empresa vai prosperar, sim. De que vai dar certo, sim. De que você vai crescer e vai viver a vida abundante, sim. Sai daqui convicto disso. Porque se o diabo está mostrando a você o teu passado, mostra para ele o teu futuro em Deus. Sabe, alguém que espera o imaginável e que vai acontecer sim. E não se preocupa quem está ao teu redor, porque tem pessoas que o diabo manda, sabe, para roubar a nossa esperança, para esfriar a nossa fé. Mas você não tem que se preocupar com essas pessoas. Você não tem que estar paralisando por causa dessas pessoas. Não comprometa a sua esperança, porque pessoas não esperam por nada. Não comprometa a sua esperança, porque pessoas não esperam o imaginável. Porque pessoas não creem que Deus vai fazer. Não comprometa a sua esperança. Tem gente que não vai entender o seu milagre. Tem gente que não vai entender, sabe, quando o milagre chegar, quando a promessa chegar, quando Deus realizar sobre você a sua casa. Tem gente que vai ficar olhando e não vai entender. Mas você não se preocupa não, porque quem só vê a colheita não valoriza a espera. Se você está esperando, sabe, tem gente que não vai dar valor, porque não está vendo a tua espera. Só vai ver quando você colher o fruto, só vai ver quando o milagre chegar, só vai ver quando Deus mandar a promessa, só vai ver quando a coisa acontecer. E aí essas pessoas não vão entender nunca. Não vão entender nunca, sabe por quê? Porque elas não estão passando pelo processo da semeadura. Não estão passando pelo processo da espera. E aí tem gente que se levanta, sabe, até para falar mal. Mas ninguém pode, querido, em nome de Jesus, ninguém pode julgar a nossa colheita sem ter participado da nossa semeadura. Tem pessoas que me julgam hoje, falam de mim, não tem problema, eu estou bem resolvido. E não estou aqui. Não estou aqui mandando recado em nome de Jesus, amém? Em nome de Jesus, estou aqui pregando a palavra. Mas sabe o que o Senhor me ensina? Que as pessoas não podem julgar a minha colheita porque não participaram da minha semeadura. No tempo da minha crise, ninguém chegou para dizer assim, está precisando de alguma coisa? Posso te ajudar? Então não pode julgar no dia que Deus faz um milagre na minha direção, no dia que Deus me leva a colher frutos de um dia que eu plantei. Assim é sobre a sua vida também.
Então, em nome de Jesus, preste atenção nisso. O Senhor vai te dar colheita 30, 60 e a 100 por um, daquilo que você está plantando e esperando. Mas ninguém pode julgar a tua colheita, porque não participou da sua semeadura. Olha para o alto, agradece a Deus e vai em frente, porque Deus está só começando a fazer coisas extraordinárias da sua direção. Você recebe, então aplauda a Jesus aí. Tem gente que se acha no direito de falar da semeadura. Só quer ser. Olha, o pastor ganhou um presente. Olha, menino, tá de carro zero agora. Menina, tu viu a casa nova de fulana? Não se preocupa não, amém? Amém ou não? Eu fico imaginando a cena, aquele pai voltando com o menino curado para casa. Quantas pessoas talvez não se levantem para falar, para não aceitar, sabe, para falar contra, para começar a colocar defeito nas coisas que Deus faz. Em nome de Jesus, querido, guarda teu coração disso. Coloca a tua esperança no Senhor e não perde a tua esperança por pessoas que não têm esperança nenhuma. Você precisa continuar convicto e firme que Deus que está te dando hoje vai te dar em dobro amanhã, vai te dar triplicado amanhã. É Deus que faz coisas grandes na sua direção. Então veja Deus nos detalhes. Quer um conselho? Coloque sua esperança em Jesus. Ele tem o poder para fazer na sua vida. Por último aqui, não menos importante, nós precisamos de uma visão no inabalável. Se eu quero ver Deus em tudo, ver Deus nos detalhes, eu preciso de uma visão no inabalável. Por último aqui, o texto mostra o aprendizado, o ensino de Jesus. Jesus dá uma aula prática e depois chama para a sala para dar uma aula teórica. Porque o texto diz que entrando na casa, depois de muito tempo, os discípulos chegaram para Jesus e disseram assim: mestre, nos diz por que a gente não conseguiu expulsar o demônio. Aí Jesus, senta aí que eu vou te ensinar agora. Eu vou te dar agora a aula teórica para você nunca mais esquecer. E aí Jesus em casa aplica a lição preciosa para os discípulos. A pergunta foi: por que não conseguimos realizar o milagre? Por que não conseguimos realizar a cura? Talvez essa pergunta ecoe dentro de você, assim como ecoa em mim também algumas vezes. Por que a gente ora tanto e não acontece? Por que o milagre não acontece? Porque eu tenho orado por uma pessoa que precisa de um milagre, uma casa que precisa de uma intervenção e parece que não está acontecendo. Será que Jesus não me ouve? Será que tem alguma coisa errada em mim? Qual é o meu pecado? Qual é o meu erro? Que a gente ora e o milagre não acontece. A gente ora, a cura não realiza. A gente ora, a promessa não chega. Aí Jesus, senta aí que eu vou te ensinar agora o caminho das pedras, para você aprender e nunca mais esquecer. Jesus começa dizendo logo aos discípulos: a sua perspectiva está em vocês. Ó geração incrédula, até quando eu vou estar entre vós? Incredulidade e perversidade. E os discípulos: o que a gente fez de errado? O que faltou? Onde nós erramos? Aí Jesus, aí está o problema, porque vocês só estão olhando para vocês. Vocês acham que o poder está em vocês. Vocês acham que vocês podem fazer as coisas sozinhos. Mas não, o poder não está em quem ora. O poder está naquele que responde à oração. Sempre que nós olhamos demais para nós, querido, nós nos movemos no natural. Mas ao olhar para Jesus, nós vamos entender que nós precisamos nos mover no sobrenatural. Então eu e você precisamos de uma visão no inabalável. Porque olhar para essa terra é a gente estar entendendo que a terra está se abalando. Mas existe um que não se abala jamais. E é sobre ele que nós precisamos colocar os nossos olhos. Jesus aqui aplica uma lição teórica. Ele diz: o que houve? O que houve? Eu vou dizer a vocês o que houve. É a vossa pequena fé. Jesus disse: por causa da vossa pequena fé. Aí depois ele diz: mas se você tiver fé como um grão de mostarda. Uau, presta atenção. Porque a teoria de Jesus, querido, embaraça a nossa cabeça. Porque ele disse: se o problema é a fé pequena, e ele usa um elemento que é extremamente pequeno para comparar a sua fé.
Porque ele senta os discípulos assim, ó, o problema é a fé pequena, mas se você tiver fé como um grão de mostarda, aí os discípulos logo dizem assim, grão de mostarda é o menor grão do mundo. Como é que o Senhor está dizendo que o problema é a fé pequena e está dizendo que a gente precisa ter uma fé como um grão de mostarda? Presta atenção na chave aqui, porque Jesus diz assim, se você tiver fé como um grão de mostarda. O que é um grão de mostarda? É o menor grão do mundo, mas uma vez que é plantado, é regado, ele se torna uma grande árvore frondosa e de muitos frutos. Então qual é a lição, pastor? A lição é que Jesus não está falando de tamanho, Jesus está falando de qualidade. Não é sobre o tamanho da tua fé, é sobre a potência da tua fé, é sobre a qualidade da tua fé, é sobre aonde a tua fé está. Se a tua fé está nas coisas dessa terra, ela vai se tornar abalável. Mas se a tua fé estiver no inabalável, em Jesus, você se torna alguém inabalável. A terra pode se abalar, mas você e a sua casa vai permanecer de pé no Senhor. Sabe, queridos, olha, comparar tamanho é algo humano. A gente como humano, a gente gosta de fazer comparações, e comparações é terrível. Comparações é algo terrível ao nosso coração e à nossa alma. Sabe aquela frase, a grama do vizinho é sempre mais verde? Isso não pode existir para você. Não compare a sua vida, não compare o seu chamado, não compare, sabe, a sua família, não compare-se com ninguém. Porque comparação é algo humano. Mas quando atentamos para a qualidade, isso é divino. Não se preocupe com o tamanho da sua fé, mas com a qualidade que ela tem. É por isso que Deus ama trabalhar nos processos. É por isso que Deus, sabe, Ele ama processar a minha alma e a sua alma, porque Ele quer gerar qualidade na nossa fé. E escute, sabe, todo esse processo que você está vivendo, ele está gerando uma qualidade de homem e de mulher melhor. Ele está gerando um homem melhor, uma mulher melhor. Sabe, eu me lembro muito bem do que eu enfrentei na minha infância, juventude, adolescência, juventude. E hoje eu vejo o quanto isso foi importante, porque gerou um homem melhor. Então veja Deus nesses detalhes na sua vida. Veja Deus preparando, sabe, o odre. Deus preparando o odre, sabe? Porque o odre, ele não pode ter remendo. Deus não gosta de trabalhar com remendo na sua vida. Deus gosta de trabalhar desfazendo e fazendo de novo. Fazendo algo novo. Por quê? Porque quando o vinho novo vem, o vinho novo é algo poderoso, querido. O vinho novo é algo poderoso. E quando ele vem, ele não pode estar em odres velhos. Ele tem que estar em odres novos para suportar. Porque odres velhos não suportam, ele se arrebenta. É por isso que Deus trabalha com você num processo, porque Ele está preparando você para um vinho novo. E o vinho novo, quando chegar, você vai estar preparado para suportar. Deus não te deu ainda aquilo que você está esperando, talvez porque você não está pronto para receber. Porque se Deus te der, você pode se arrebentar. Você pode se comprometer. Entenda as etapas e os processos de Deus. Tem milagre para a sua vida, Deus não vai mudar. Ele vai realizar, mas no tempo certo. Então espere, coloque sua esperança no imaginável e coloque a sua visão no inabalável. Crie uma perspectiva a partir dos céus para a sua vida. Sabe, muitos têm se abalado porque não estão olhando para o inabalável. Sabe uma coisa que eu aprendo? Eu quero terminar aqui. No meio do terremoto, ficar olhando para aquilo que se abala é gerar abalo também em nós. Mas no meio do terremoto, olhar para aquilo que não se abala é gerar uma convicção de que nós temos uma saída, que existe um caminho que vai nos livrar. Sabe o que você precisa nessa noite?
Olha para Jesus. Olha para os céus. Tira o teu olhar dessa terra. Essa terra está abalada. Mas existe um que é inabalável. Todas as coisas vão se abalar, para que esse que é inabalável, ele seja visto por todos. Então está na hora de você ver Deus nos detalhes, ver Deus em tudo. Amém? Amém ou não? Em nome de Jesus. Jesus encerra aqui essa história dizendo assim, ó: essa espécie de demônio só sai com oração e jejum. São elementos que geram qualidade na nossa fé. São elementos que geram qualidade na nossa vida com Deus. E é isso que Ele pede a você nessa noite. Gere qualidade, querido. Não se importe com o tamanho, se importe com a qualidade. Você está me entendendo? Amém. Em nome de Jesus. Quantos recebem nessa noite? Então receba do Senhor essa palavra. Tome uma decisão hoje. Saia daqui mais convicto, mais cheios do Senhor, para determinar a sua vida olhando para os céus e vivendo as promessas de Deus aqui na terra. Amém? Em nome de Jesus. Vale a pena viver para ver o que Deus está para fazer na sua vida. Se prepare, porque Deus está para fazer algo grande na sua direção. Em nome de Jesus.